Revelação divina, o milagre celestial do propósito sagrado em seus sapatos em 40 dias. Em um dia comum na pequena cidade de São Bento, Maria caminhava angustiada em direção ao santuário de Nossa Senhora da Esperança. A padaria, que havia sido o coração da comunidade e de sua família, estava fechada e a dor de não poder sustentar seus filhos a consumia como um fogo inextinguível. Mas, nesse dia, algo extraordinário pairava no ar. Uma aura de luz envolvia o santuário, fazendo os vitrais reluzirem como se anjos dançassem em cada cor. Ao entrar, Maria sentiu seu coração pulsar em uníssono com aquele espaço sagrado. A multidão se aglomerava, mas Maria se afastou para um canto, onde a luz do sol criava um espetáculo divino. Foi ali que seus olhos caíram sobre um par de sapatos velhos, empoeirados, que pertenciam ao santo padroeiro da cidade. Ao calçá-los, uma onda de paz a envolveu, como se uma corrente elétrica de esperança passasse por seu corpo. O mundo externo desapareceu e Maria sentiu-se conectada a uma fonte de força infinita. Naquele instante, a voz de Deus soou em seu coração. Você tem um propósito além da crise. A certeza pulsava em suas veias como um milagre celestial. Nos dias que seguiram, Maria começou a ter visões que a guiavam. Cenas vibrantes de festas comunitárias, pessoas sorrindo, acolhendo os necessitados e bingos beneficentes se desenhavam em sua mente com clareza divina. As horas pareciam voar quando ela se via preparando pães e doces, transformando tristeza em alegria. Mas algumas vozes ao redor eram críticas. É arriscado, Maria, não abandone a segurança, diziam familiares e amigos, mas a chama dentro dela ardia cada vez mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Decidida a perseverar, Maria se uniu a um grupo de oração na igreja local. As reuniões eram envoltas em um espírito contagiante de fé. Cada testemunho de milagres e superação que ouvia a fortalecia. Mas a caminhada não era fácil. Dúvidas surgiam como tempestades em seu coração. Um dia, enquanto se preparava para mais uma reunião de oração, ela olhou para os sapatos antigos. O que seria do milagre? E se tudo não passasse de uma ilusão? Pensava com o coração apertado. E então, no último dia do desafio de 40 dias, durante a missa da noite, algo extraordinário aconteceu. O padre fez um anúncio que ecoou na alma de todos. Uma doação inesperada chegara para ajudar a comunidade. O murmúrio de esperança e gratidão inundou a igreja. Maria sentiu aquele calor no peito. A possibilidade de uma nova vida se desenhava diante dela, mas ainda havia uma sombra. E se essa bênção não for suficiente, o que mais Deus poderia ter reservado para ela? Com o coração acelerado, Maria olhou em volta, permitindo-se sonhar novamente. Estaria realmente preparada para o propósito que Deus havia lhe concedido? Olhando para os sapatos, já não era apenas um objeto. Eram símbolos de fé, perseverança e um mistério divino que ainda precisava ser revelado. O que a aguardava no próximo capítulo de sua vida? Enquanto a missa continuava, uma serenidade tomou conta de Maria. A notícia da doação encheu o espaço sagrado de murmúrios, sorrisos genuínos e lágrimas de felicidade. Cada olhar se cruzava e Maria podia sentir a energia daquele momento. Uma força coletiva que pulsava como um só coração. Era como se o próprio céu estivesse ouvindo suas preces e havia finalmente aberto as portas da esperança. No entanto, um clamor silencioso a perseguia. E se a doação não trouxer mudanças duradouras? E se mesmo assim eu não conseguir criar um futuro melhor para meus filhos? Ela pensava, sentindo a ansiedade se misturar à alegria. Era um dilema humano, uma luta que muitos enfrentavam.
O que era uma bênção se tornava uma batalha interna às vezes. A luz do altar piscava, como se estivesse chamando Maria, pedindo para ela confiar e não desistir. Na saída da igreja, a brisa da noite acariciou seu rosto, trazendo consigo os aromas da terra molhada pela chuva. O céu estava estrelado, e cada estrela parecia brilhar só para ela, como um remédio da presença divina constante. Maria fez uma pausa, olhou para cima e respirou fundo. Senhor, mostre-me o caminho, sussurrou, com a certeza de que sua jornada estava apenas começando. Naquela mesma noite, em casa, Maria se sentou com seus filhos. Contou a eles sobre a doação e sobre o que estavam prestes a realizar juntos. O brilho nos olhos deles trazia um alívio e uma luminância que ela desconhecia antes. Eles pensavam em como estariam ajudando a comunidade, e aquelas crianças inocentes viam o futuro com esperança. Maria percebeu que, ao olhar para o lado de fora, não podia se esquecer de olhar para dentro também. No dia seguinte, ao acordar, ela calçou novamente os sapatos sagrados. Olhou-se no espelho com uma nova determinação. A ideia de preparar uma festa comunitária e um bingo beneficente agora ardia em sua mente. Aquela poderia ser a chave para revitalizar a padaria e, principalmente, ajudar quem mais precisava. Vamos fazer algo grande, gritou entusiasmada para os filhos, que pulsavam com a mesma energia contagiante. Sentindo-se cheia de propósito, Maria começou a planejar. O tempo parecia voar, enquanto ela desenhava cartazes, organizava os vizinhos e buscava ingredientes frescos para as delícias. Cada pequeno gesto, cada papel cortado e cada ingrediente mexido transformavam-se em um ato de adoração e gratidão. Entretanto, enquanto Maria absorvia a alegria do projeto, as vozes de ceticismo voltaram a ecoar em sua mente. Estás criando expectativas com algo incerto? Aquela onda de dúvida tentou ofuscar a luz que começava a brilhar em seu coração. Mas foi nesse momento que ela se lembrou da conversão que vivenciou. A paz que sentiu ao calçar os sapatos a encorajava a seguir em frente. Se Deus colocou este propósito em meu coração, eu não posso deixar que o medo me paralise. A festa estava se aproximando e toda a comunidade parecia estar animada, alimentando suas esperanças. Mesmo assim, Maria se perguntava como tudo realmente aconteceria. Ela resolveu orar ainda mais, pedindo a Deus que transformasse sua ansiedade em certezas e seus medos em força. A confiança crescia dentro dela, mas ainda havia uma parte escondida, temerosa do desconhecido. No dia da festa, as nuvens no céu começaram a cobrir o sol, como se assim quisessem testar a determinação de cada um. Então, a pergunta pairou em sua mente como uma brisa gelada. Estaria Maria pronta para o que Deus realmente havia planejado para ela? A resposta da vida se aproximava velozmente, e Maria agora entendia que seu próximo passo poderia mudar tudo. Mas o que seria essa mudança? Como Deus manifestaria sua vontade em meio àquelas incertezas? Quando a primeira luz da manhã se fez sentir, Maria acordou com um misto de ansiedade e entusiasmo. O dia da festa havia chegado. Aquelas horas que antecediam o evento pareceram eternas, e o peso das expectativas tornava-se quase palpável. Ao olhar pela janela, viu as nuvens pesadas e escuras, como uma cortina que queria encobrir o brilho do sol. Um frio na barriga a acompanhou, mas a lembrança da doação e do apoio da comunidade fez seu coração pulsar com força. Esse dia é uma oferta ao Senhor, pensou, enquanto organizava os últimos detalhes. Ela estava cercada por seus filhos, que se mostravam como pequenas luzes, rindo e ajudando na preparação. O cheiro do pão fresco se espalhava pela casa, trazendo um conforto e um sabor de esperança. Toda a atmosfera parecia carregada de uma energia espiritual, como se as próprias mãos do Criador estivessem guiando cada movimento. Assim que chegaram ao local da festa, Maria ficou encantada ao ver a comunidade reunida.
Vizinhos, amigos, até desconhecidos estavam decorando o espaço, enchendo mesas com comidas deliciosas e erguendo os cartazes coloridos que ela e seus filhos haviam feito. O riso e o entusiasmo estavam no ar, mas algo ainda a inquietava. Seria o suficiente? Como uma forma de acalmar seu espírito, Maria decidiu dar uma volta pelo espaço. A música começava a tocar e as risadas ressoavam como um hino de gratidão. A presença de Deus parecia palpável. Então, encontrou seu olhar em cada sorriso, em cada abraço e em cada gesto de amizade. Ali, no meio daquela celebração, ela percebeu que não estava sozinha. Senhor, eu confio, sussurrou, sentindo o peso de suas dúvidas começar a se dissipar, enquanto uma leve brisa começava a soprar, trazendo um alívio doce e constante. Mas ainda havia uma pergunta que lhe passava na mente. Como seria a resposta a todas aquelas orações? Quando o evento começou, as crianças correram empolgadas, e Maria observava as pessoas interagindo. As doações começaram a aparecer de formas inesperadas. Um amigo trouxe uma barraca inteiramente decorada. Uma vizinha se ofereceu para preparar doces de sobremesa, enquanto outros trouxeram brinquedos para as crianças. Cada gesto parecia um sinal de que suas esperanças estavam sendo não só respeitadas, mas também multiplicadas. Enquanto isso, um velho pai que havia perdido tudo em uma enchente se apresentou para dar um testemunho. Ele, com lágrimas nos olhos, contou como a união da comunidade havia sido essencial para sua recuperação. Foi aqui que encontrei apoio, amor e uma nova chance, falou ele. E Maria sentiu seu coração pulsar forte. Mas dentro de si, a dúvida ainda persistia. No fundo de sua mente perguntava-se: e se tudo isso não fosse o suficiente? E se as coisas não mudassem? E se eu falhasse? Essas opções eram sombras, mas ela se lembrava do que havia aprendido. Era um convite a acreditar. Continua. Maria vai descobrir que a verdadeira mudança vem de dentro e que a luz divina se revela quando se menos espera. A resposta de suas orações poderia estar prestes a acontecer. O que ela irá encontrar? A festa ganhava vida ao redor de Maria, um mosaico de alegria e partilha. As risadas das crianças ecoavam como sinos em um domingo ensolarado, e o cheiro dos pratos caseiros flutuava na brisa leve, trazendo com ele promessas de envolvimento e carinho. Maria caminhava entre os grupos, seu coração pulsando em cadência com aquele ambiente vibrante e amoroso. Ela parou diante da mesa central, onde uma bandeja cheia de frutas frescas brilhava como uma fortaleza de cores. Ao olhar para aquelas delícias, um pensamento corajoso cruzou sua mente. E se a verdadeira colheita já tivesse começado? Nesse momento, um homem se aproximou vagarosamente. Sua expressão era serena, mas seus olhos transmitiam uma intensidade que arrepiou a espinha de Maria. "Posso me juntar a você?" ele perguntou, como se soubesse que ali estava alguém buscando respostas. Maria acenou, e eles começaram a conversar. Ele se apresentou como Lucas e, enquanto falava, compartilhava histórias de dificuldades e superações que o tinham aproximado da fé. Ele falava de como a unidade pode mudar o coração de um povo e alavancar sonhos além do que os olhos podem ver. Às vezes, temos que ser quebrados para serem construídos de novo, disse Lucas, com uma sinceridade tão profunda que Maria sentiu como se lhe falasse diretamente. Você está disposta a ver essa verdade se manifestar em sua vida? As palavras dele ressoaram em seu ser. Maria começou a refletir mais na mensagem que recebia. A verdadeira mudança realmente começa de dentro. As dúvidas por-se a dissipar, dando lugar a uma clareza divina que a envolvia como um abraço acolhedor. Ao se afastar da mesa, decidiu que não iria bloquear mais a luz que desejava deixar brilhar. Assim que a festa avançava, novos rostos se uniram ao grupo, e um jovem chegou trazendo uma caixa. Curiosa, Maria perguntou o que havia dentro. Ele sorriu e a convidou a abrir.
À medida que a caixa se abria, uma mistura de balões, cartões e brinquedos coloridos apareceu, frutos de mais uma generosa doação que chegava na hora certa. "É tudo para as crianças", disse o jovem, e as lágrimas brotaram nos olhos de Maria enquanto ela respirava fundo. Naquele instante, Maria percebeu que cada gesto se unia em um grande mural de amor. As dificuldades que havia enfrentado pareciam agora pedras que pavimentavam um caminho de gratidão e esperança. Uma sensação de leveza começava a estabelecer-se em seu interior. O trabalho duro estava gerando frutos, e a festa transcendeu o plano inicial e se tornara um verdadeiro testemunho de fé. Ao olhar para o céu, as nuvens começavam a se dissipar. A luz do sol brilhou e um arco-íris se formou ao longe, como se o próprio Senhor estivesse fazendo uma promessa. "O que será que Deus está nos revelando?", pensou Maria, um sorriso se desenhando em seu rosto. Mas, em meio a esse clima festivo, uma nova incerteza começava a surgir. O que o futuro reservaria para todos ali? Maria sentia algo forte no espírito, algo que a fazia crer em uma mudança significativa à frente. A festa não era apenas um momento de alegria, mas um prenúncio de algo grandioso que estava por vir. Ela estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia, e que o maior milagre poderia estar no ato de simplesmente se deixar conduzir. O que Deus preparava para aquele povo? Para a sua vida? O calor do dia se dissipava lentamente e a festa começava a encontrar seu clímax. Maria observava a atmosfera festiva, o riso e as conversas que brotavam com tanto fervor. Cada sorriso era um lembrete do poder da comunhão, mas dentro dela uma expectativa fervia. O que viria a seguir? Como uma onda suave, essa pergunta a acompanhava. Enquanto a música ecoava pelas ruas, algo estranho começou a acontecer. Um grupo de pessoas se reunia ao redor de uma mesa, suas vozes murmurando em excitação. Curiosa, Maria se aproximou e viu um velho cuja presença parecia vibrar com uma sabedoria profunda que transcende os anos. Ele era fácil de reconhecer, mas difícil de esquecer. Suas histórias ecoavam entre os moradores da comunidade. "Preparem-se", exclamou o velho com um brilho nos olhos. "O que está por vir pode mudar tudo para sempre." Suas palavras soavam como um chamado, um convite para algo que somente aqueles que acreditassem poderiam testemunhar. Maria sentiu um arrepio. Ali estava a oportunidade de ver o Senhor em ação. O velho ergueu a mão e a música parou. Silêncio. A multidão se acomodou, toda a atenção voltada para ele. Hoje não é apenas uma festa, mas um momento de colheita. Deus está prestes a manifestar seu propósito em nossas vidas. Todos vocês se prepararam, agora é hora de acreditar. O que cada um de vocês trouxe para a mesa de Deus? O que você deseja entregar a Ele? As palavras do velho reverberaram como um eco no coração de Maria. O que ela realmente desejava? Lembrou-se das lutas e dos medos, mas também dos sonhos que guardava. Era hora de deixar os medos de lado e apresentar suas esperanças ao Senhor. Encorajada, decidiu que era o momento de abrir o coração. Um a um, os membros da comunidade começaram a compartilhar seus anseios e agradecimentos. A atmosfera se iluminou com as verdades expressas. Maria viu lágrimas, risos e abraços. Cada palavra ecoava um testemunho, um ato de fé que poderia gerar mudanças. O espírito de unidade reinava. Quando chegou a vez de Maria, seu coração disparou. Era um momento íntimo com Deus e com os irmãos, onde tudo se tornava sagrado. Com voz trêmula, ela falou: "Eu desejo ser uma luz entre vocês. Quero ver nossa comunidade unida, florescendo em amor e esperança. Quero me entregar à obra que Deus tem para mim." As palavras se misturaram com um silêncio respeitoso. Quando terminou, um incrível sentimento de liberdade invadiu seu ser.
Era como se um peso tivesse sido levantado, um fardo deixado para trás. O velho olhou profundamente nos olhos de Maria e sorriu. Prepare-se, jovem. Em 40 dias você verá algo extraordinário. O coração de Maria pulsava. O que ele queria dizer com isso? Neste mesmo instante, uma lúfada de vento passou, carregando folhas dançantes ao redor da festa. As nuvens que antes eram pesadas começaram a se dispersar, deixando um céu azul claro, sinalizando uma nova fase que estava prestes a ser iniciada. Diante de tanto movimento e revelação, a incerteza que antes a angustiava se transformou em uma certeza luminosa. Maria agora compreendia. Ela havia se colocado nas mãos do Senhor, e a partir daquele momento, seu destino seria moldado de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Como o tempo pode ser tão sutil em sua revelação? Pensou. E enquanto a música começava a subir novamente, ela mal conseguia conter a ansiedade pelo que estava por vir. O que aconteceria em 40 dias? Qual seria a verdadeira colheita que Deus preparava para a sua vida e para a sua comunidade? A festa ganhava novos contornos, um novo emaranhado de possibilidades e promessas divinas. Em meio ao barulho festivo, uma nova jornada se iniciava, e Maria, com um coração aberto, estava prestes a receber tudo o que o Senhor tinha reservado. O céu agora estava mais claro, quase radiante, como se refletisse a transformação que começava a acontecer dentro de Maria. O ritmo da festa recomeçava a fluir, mas no coração dela uma expectativa palpável crescia. Cada riso, cada dança, cada olhar cúmplice ao redor pareciam vibrar em harmonia com a promessa que o velho havia feito. Enquanto os convidados se entregavam à alegria, um sentimento de paz preenchia o ar. Maria se afastou um pouco, buscando um momento de solidão para respirar e organizar seus pensamentos. Encontrou um pequeno recanto sob uma árvore frondosa, onde o sol filtrava seus raios, criando um espetáculo de luz e sombras dançantes. Ali, em meio à natureza, Maria se sentiu próxima de Deus. Uma brisa suave acariciou seu rosto e ela ergueu os olhos para o céu. «Senhor, o que você quer que eu faça nestes 40 dias?» sussurrou. Uma calma profunda surgiu em seu coração, como se Deus estivesse ouvindo, aguardando pacientemente suas dúvidas e anseios. Enquanto ponderava, lembrou-se de cada testemunho compartilhado na mesa do velho. A força e a vulnerabilidade daquelas pessoas a tocaram. Como posso ser uma luz para essa comunidade se às vezes me sinto tão fraca? Pensou. Mas, na mesma hora, um pensamento reconfortante tomou conta dela. Deus não procura perfeição, mas disposição. Com um novo ânimo, Maria se comprometeu a estar atenta às pequenas e grandes oportunidades que surgiriam. Ela percebeu que a jornada não era apenas sobre esperar algo extraordinário, mas também sobre agir com fé no cotidiano e ser o instrumento da mudança que tanto desejava ver. Um sussurro interior começou a guiá-la. Pequenos atos de amor, gestos de compaixão e momentos de escuta poderiam ser as sementes para uma colheita abundante. De repente, o velho apareceu sobre a árvore, sorrindo como se tivesse lido os pensamentos de Maria. A resposta, minha jovem, está em seu coração. As sementes que você plantará nessa jornada são preciosas, estão à sua espera. Maria sorriu de volta, a ansiedade agora transformada em um fogo sagrado. Estou pronta para plantar essas sementes, mas como sei o que fazer primeiro? O velho piscou, revelando um semblante sereno. Observando, as necessidades do seu próximo estão mais perto do que você imagina. E lembre-se, toda colheita começa com a disposição de semear. Dizendo isso, ele se afastou, deixando Maria com suas reflexões. O que seriam essas necessidades? O que ela poderia fazer hoje?
Quando olhou ao redor, viu as crianças brincando, alguns idosos sentados à sombra e a alegria do povo a cercando. Era tudo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. O dia aos poucos se transformava em noite, as estrelas começavam a brilhar no céu, uma lembrança de que Deus sempre está presente, mesmo nas horas mais escuras. Maria percebeu que a luz não precisava vir de grandes eventos, mas da simplicidade de um coração amoroso. Nos dias que seguiram, Maria começou a agir. Levava alegria aos idosos, ajudava as crianças a aprender, dançava com os jovens e ouvia as histórias dos mais velhos. A cada pequeno gesto, ela sentia a luz dentro dela crescer. Seu coração tremia de alegria ao ver as lágrimas de gratidão e o brilho nos olhos das pessoas ao seu redor. Mas, a cada passo que dava, havia sempre aquela ponta de curiosidade sobre o que os próximos 40 dias reservavam. O que mais Deus queria revelar? A comunidade começava a mudar e as esperanças começavam a florescer. Mas, cada vez que Maria olhava para o velho, que aliás sempre surgia em momentos importantes, uma nova questão surgia. O que seria aquela grande revelação? E quando finalmente ela chegaria? Com um coração fervoroso e uma alma curiosa, Maria estava prestes a descobrir que o extraordinário pode estar mais próximo do que ela jamais imaginou. À medida que os dias avançavam, Maria se sentia como uma flor que desabrochava sobre a luz do sol. Cada novo sorriso, cada palavra de gratidão que recebia, aquecia seu coração. Ela sabia que estava fazendo a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Naquela manhã, enquanto caminhava pelo vilarejo, Maria percebeu um grupo de crianças reunidas em torno de um homem idoso que estava sentado em um banco. Ele parecia estar contando uma história, mas o que mais lhe chamou a atenção foi a expressão de admiração nas faces infantis. Maria se aproximou, intrigada. "Eu conheço essa história!" exclamou uma das crianças empolgada. "É sobre um leão que protegia os animais da floresta." Maria sorriu, ouvindo as vozes animadas. O velho estava compartilhando contos que ensinavam valores de amor, amizade e coragem, e a alegria daquelas crianças a tocou profundamente. Era um pequeno ato de amor, mas suas consequências pareciam crescer como uma árvore frutífera. Com um impulso de amor, Maria se juntou ao grupo, levando consigo um punhado de sementes. Que tal plantarmos essas sementes juntos? Assim como os animais do leão se uniam para crescer na floresta, nós também podemos cultivar um lindo jardim aqui. Vamos? Ela propôs. As crianças olharam para ela com olhos radiantes e logo foram buscar pás de plástico e pequenos vasos. Maria sentiu uma alegria indescritível ao vê-las tão animadas. No fundo de seu coração, sabia que estava semeando não apenas sementes para o jardim, mas também amor e companheirismo entre os pequenos. Enquanto trabalhavam juntos, as risadas e a música da conversa preenchiam o ar. Maria sentiu seu espírito elevado ao notar como um ato tão simples de compaixão podia transformar o dia de todos ali presentes. O velho observava com um brilho nos olhos, como se visse algo além do que era visível. E então, de forma inesperada, a conversa se desviou para assuntos mais profundos. Uma das crianças perguntou a Maria: "Tia, por que você faz tudo isso? Por que se importa tanto com a gente?" Maria hesitou, pensando por um momento. Porque todos nós somos como essas sementes. Temos o potencial para crescer e florescer, mas precisamos de amor e cuidado. Cada um de nós é especial e pode fazer a diferença. Um pequeno gesto pode mudar o mundo, ou pelo menos o nosso pedacinho dele. As crianças, ao ouvirem a ela, a inocência em seus olhares era a confirmação do que ela dizia. Um deles, mais tímido, comentou: "Eu quero ser muito gentil, mas às vezes tenho medo." Maria se agachou até ficar na altura dele, segurando suas mãozinhas. Está tudo bem sentir medo. O importante é não deixar que isso te impeça de amar.
A coragem não é a ausência do medo, mas a escolha de agir apesar dele. Como em um filme, os olhos de cada criança se iluminaram, entendendo que poderiam ser mais do que apenas crianças, poderiam ser luz na vida de outros, exatamente como Maria tinha sido para elas. E enquanto todos plantavam as sementes na terra macia, sentiam sua própria fé florescer em meio à amizade e esperança. Os dias se passavam e Maria cada vez mais se sentia parte daquela comunidade. Entretanto, ainda havia em sua mente as perguntas que não saíam. O que mais Deus queria dela? Havia uma resposta única para os 40 dias que se aproximavam do fim e não sabia quando a revelação viria à luz. Naquela mesma noite, enquanto todos se dispersavam, o velho apareceu mais uma vez. Maria, você tem sido uma bênção para muitos, mas a jornada ainda não acabou. Prepare-se, pois o Senhor está prestes a te mostrar algo grandioso. Está pronta para descobrir a verdade que aguarda sua entrega? As palavras dele deixaram Maria inquieta e animada ao mesmo tempo. Sim, estou pronta, ela disse, um misto de trepidar e certeza no coração. E assim, enquanto olhava para as estrelas que brilhavam no céu, uma nova onda de expectativa a envolveu. O extraordinário estava próximo, e a cada passo que dava, sentia que a revelação divina a aguardava. O que seria? Esse mistério a guiaria, e ela se sentia cada vez mais preparada para enfrentar o que estava por vir. Naquela noite, deitada em sua cama, Maria deixou os pensamentos flutuarem como folhas levadas pelo vento. A luz da lua iluminava seu quarto, criando sombras que dançavam nas paredes, e a sensação de algo grandioso estava no ar. O que seria essa revelação? O coração batia acelerado, cheio de esperança e ansiedade. Os dias seguintes trouxeram uma onda de energia. Maria continuava a plantar não apenas sementes no jardim, mas também amor por onde passava. Ela se lembrou das histórias que o velho contava, histórias de coragem e fé. Decidiu que precisava levar isso adiante. Ao se aproximar de seus novos amigos, ela compartilhou sobre a importância de sonhar grande e acreditar que cada um poderia fazer a diferença. Certa manhã, enquanto caminhava pela aldeia, teve uma ideia. Maria propôs organizar uma pequena celebração para reunir toda a comunidade. Um dia de amor e alegria, explicou entusiastada. Vamos compartilhar nossos talentos, conhecer um pouco mais uns dos outros e oferecer um dia de bênçãos. As crianças imediatamente se animaram, prometendo preparar danças, músicas e até encenações de suas histórias favoritas. Com o passar dos dias, o vilarejo se encheu de vida e expectativa. Todos estavam envolvidos, das vovós que traziam quitutes deliciosos aos avós que contavam histórias favoritas. A alegria estava nas vozes e sorrisos, como flores abrindo-se ao sol. Na véspera do evento, Maria ficou acordada, sentada à mesa, escrevendo cartas para os moradores. Ela queria que todos soubessem que eram importantes, que cada um tinha um papel significativo nessa celebração. Num momento de silêncio, sentiu uma presença suave ao seu redor. Era como se o próprio Senhor estivesse lhe dizendo: Maria, cada gesto de amor, por menor que pareça, tem o poder de transformar. A sua luz brilha mais quando você se entrega. Essas palavras ecoaram em seu coração, e ela sentiu uma onda de calma. Estou no caminho certo, pensou, enquanto se levantou e olhou pela janela. Quando o dia da celebração chegou, o céu estava azul e radiante. Os idosos começaram a preparar suas barracas ao redor da praça, e as crianças, cheias de energia, ensaiavam suas danças. A música começou a tocar e logo todos estavam dançando, rindo e se divertindo. Maria observava com o coração cheio, admirando cada sorriso e cada gesto de amor entre aqueles que antes eram estranhos e agora se tornaram uma família. Mas no fundo de sua alma, as perguntas persistiam. O velho ainda era um enigma, e as palavras que disseram continuavam a reverberar em sua mente.
Então, quando a noite caiu e as lanternas foram acesas, criando uma atmosfera mágica, Maria decidiu que precisava se conectar com sua essência mais profunda, com Deus. Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? O que vem a seguir? Ela sussurrou, fechando os olhos e levantando as mãos com fé. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, uma brisa suave passou, como um sussurro divino. Era ali que o espírito da celebração realmente começava a florescer. As estrelas pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se estivessem prestando atenção ao seu clamor. Enquanto isso, a música a envolvia, e ela percebeu que, de alguma forma, toda aquela alegria e amor compartilhados estavam conectadas à revelação que tanto esperava. Maria sentiu um impulso, algo estava prestes a acontecer, mas não tinha certeza do que seria. E, no meio daquela celebração, uma estranha figura se aproximou dela. Era uma mulher vestida de branco, com um brilho nos olhos que parecia carregar a luz das estrelas. Maria, seu coração está preparado. A missão que espera por você começa agora. Maria respirou fundo, seu coração disparou de novo. O que poderia ser? O que a mulher estava prestes a revelar? Ela sentiu que o próximo capítulo estava prestes a se desdobrar diante dela. Mas que verdadeiramente significaria isso para sua vida e para todos ao seu redor? Maria olhou nos olhos da mulher misteriosa, sentindo um calor percorrer seu corpo. Cada palavra da estranha ecoou como um eco suave, abrindo caminho nos recantos mais profundos de sua alma. A música à sua volta parecia silenciar, como se todo o mundo aguardasse a revelação que estava por vir. Os tempos mudaram, e você é um instrumento nesta mudança, disse a mulher, sua voz doce como o néctar das flores. Seus passos tocarão vidas, e suas ações, sementes que germinarão em corações por onde passar. Esta é a sua missão, Maria. Você foi escolhida. Os olhos de Maria brilharam, mas uma pequena sombra de incerteza cruzou seu coração. Mas eu sou apenas uma jovem da aldeia. O que posso fazer diante de tanta necessidade? Questionou, sua voz quase um sussurro. Lembre-se das histórias que você compartilhou, das pequenas alegrias que cultivou. Grandeza não está na posição, mas no amor que você dispersa ao seu redor. O Senhor não vê como o homem vê, ele vê o coração. A mulher respondeu, e enquanto falava, podia-se quase ouvir a melodia da esperança e da fé se entrelaçando nas palavras. Enquanto refletia, Maria sentiu uma convicção crescendo dentro dela. De repente, uma visão brilhante iluminou sua mente. Viu seu vilarejo como um campo verdejante, florescendo com alegria, paz e amor. As pessoas se uniam, trabalhando lado a lado, como uma orquestra harmoniosa. E, no centro disso tudo, estava ela, guiando com doçura e sabedoria. Você estenderá a mão aos que precisam, e cada gesto de bondade será uma luz que iluminará o caminho para muitos. Você não está sozinha. Você é parte de algo muito maior. Maria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de gratidão. E se eu errar? E se não souber o que fazer? Perguntou, buscando segurança. Confie no seu coração. A luz que você leva dentro abrirá portas. Abrace essa jornada com coragem e lembre-se, a cada dia, do poder do amor de Deus. Ele estará com você em cada passo, a mulher respondeu, e enquanto falava, podia-se quase ouvir a melodia da esperança e da fé se entrelaçando nas palavras. Enquanto refletia, Maria sentiu uma convicção crescendo dentro dela. De repente, uma visão brilhante iluminou sua mente. Viu seu vilarejo como um campo verdejante, florescendo com alegria, paz e amor. As pessoas se uniam, trabalhando lado a lado, como uma orquestra harmoniosa.
E, no centro disso tudo, estava ela, guiando com doçura e sabedoria. Você estenderá a mão aos que precisam, e cada gesto de bondade será uma luz que iluminará o caminho para muitos. Você não está sozinha. Você é parte de algo muito maior. Maria sentiu tensas lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de gratidão. E se eu errar? E se não souber o que fazer? Perguntou, buscando segurança. Confie no seu coração. A luz que você leva dentro abrirá portas. Abrace essa jornada com coragem e lembre-se, a cada dia, do poder do amor de Deus. Ele estará com você em cada passo, respondeu a mulher, e enquanto as estrelas acima pareciam dançarem em uníssono. A celebração ao redor continuava cheia de vibrações festivas, mas agora Maria percebeu que cada risada, cada música, cada movimento eram uma parte desta rede troçada de amor. O que inicialmente parecia uma simples festa para unificar a comunidade, agora revelava-se como um marco de transformação. Maria, você tem uma escolha. Se aceitar essa missão, sua vida nunca mais será a mesma. Está disposta a seguir adiante mesmo sem a certeza do que está por vir? A mulher, com um brilho sereno nos olhos, aguardava a resposta. Ela encarou a imensidão da noite, percebendo que a vida é uma série de escolhas, e aquela era a mais importante até a então. Com o coração pulsando, Maria ergueu a cabeça. Sim, estou pronta. Quero ser essa luz. Nesse momento, um sopro de vento carinhoso passou sobre ela, como se a própria natureza estivesse celebrando sua decisão. A mulher sorriu, transparecendo um alívio sagrado. As lanternas ao redor brilharam intensamente, e em meio ao calor da celebração, Maria sentiu-se mais viva do que nunca. Mas, como um raio que corta o céu, uma dúvida atravessou seu coração novamente. O que significava essa missão? Quais desafios viriam em seu caminho? Lembre-se, Maria, que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas não permita que o medo impeça sua luz de brilhar. Grandezas estão no seu coração e refletem o amor de Deus. A mulher sussurrou, começando a se afastar. Era então que Maria percebeu que a mulher começava a desaparecer na luz da noite, deixando apenas uma aura de paz e propósito. Com o coração ainda acelerado, ela olhou ao redor, absorvendo cada sorriso, cada alegria que a cercava. E enquanto a música tocava, Maria se perguntava: quais seriam os primeiros passos de sua nova jornada? Que transformações estavam por vir? Ela conhecia o amor, sentia a força dela pulsando dentro de si, mas a direção ainda era um mistério. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo. A manhã seguinte chegou com o sol radiante e Maria acordou com um novo fervor. A revelação que recebera na noite anterior ainda zumbia em sua mente como uma melodia doce. Cada palavra da mulher misteriosa ecoava, lembrando-a de sua missão divina. Você não está sozinha, pensou enquanto se levantava e olhava pela janela, admirando a beleza do dia que começava. Decidida a não deixar que a incerteza a paralisasse, Maria calçou os sapatos que tanto significavam e saiu para a rua. O ar fresco e puro acordou suas esperanças, e cada passo que dava parecia um passo mais próximo do propósito que Deus havia colocado em seu coração. Caminhando pela aldeia, Maria viu as pessoas já começando seu dia. A vovó da esquina acenou para ela com um sorriso acolhedor, e as crianças, que a chamavam de tia dos pães, corriam ao redor cheias de alegria. Ela decidiu que iria começar sua missão ajudando as pessoas ao redor, espalhando amor e alegria tão amplamente pudesse. Com um grupo de crianças a acompanhando, Maria organizou uma pequena ação de carinho. Juntos, foram visitar os idosos da comunidade, levando não só doces, mas também sorrisos e conversas.
Cada lágrima de felicidade, cada gesto de gratidão era como uma senha sagrada que a conectava mais profundamente com suas raízes e sua missão. As histórias contadas pelos mais velhos aqueciam seu coração e a empatia florescia a cada palavra. Enquanto esse amor crescia, Maria começou a perceber que pedia ajuda de todos ao redor, compartilhando suas ideias e convidando cada um a participar. Em reuniões na praça, com a comunidade reunida, ela plantou sementes de esperança e união. Cada um de vocês é importante, juntos podemos fazer muito mais, ela exclamava, e a multidão respondia com aplausos e encorajamento. A energia do lugar vibrava em harmonia. Mas, em um canto escondido do seu coração, Maria lutava contra a dúvida. E se não conseguir concretizar tudo isso? E se o medo me paralisar? Ela pensava, enquanto se preparava para o maior evento que já idealizava. Um grande encontro comunitário que celebraria o amor e a unidade. Se a festa anterior fora um sucesso, esta seria uma oportunidade para solidificar os laços que começaram a se formar. Assim, Maria começou a planejar cuidadosamente comidas, músicas, danças e todos os talentos que poderia reunir eram meticulosamente organizados. Durante essas semanas, viu o brilho nos olhos de seus vizinhos crescendo e a ideia de que estavam juntos em prol de algo maior se solidificava. O dia do encontro chegou e Maria estava animada, mas também nervosa. Antes do início do evento, ela se afastou por um momento e disse uma oração silenciosa. Senhor, usa-me como um instrumento da sua paz. Que o amor que coloquei neste evento alcance os corações de todos. A celebração começou e logo o espaço estava lotado. Sorrisos, músicas, danças e a doçura do compartilhamento estavam em toda parte. O amor ressoava forte. E Maria percebeu que ali não era apenas um evento, mas uma manifestação do que poderia acontecer quando as pessoas se uniam em um só propósito. Tudo flui em harmonia enquanto estavam rodeados de luz e risadas. Mas então, quando tudo parecia perfeito, uma torrente de dúvidas subitamente invadiu seu coração. E se o que ofereço não for suficiente? A pergunta surgiu como um grilo no silêncio de sua alma. Mais próximo do final da celebração, algo inusitado aconteceu. Um grupo de pessoas surgiu falando que deveriam encerrar a festa. O clima começou a mudar, o riso a rarear, e os rostos que antes brilhavam agora estavam serenos, como uma tempestade se aproximando. Maria sentiu um frio na espinha, mas ao olhar ao seu redor, viu o brilho nos olhos de seus amigos e vizinhos. Algo dentro dela se acendeu. Não podemos parar agora, precisamos nos unir e mostrar a força do amor. Ela clamou, e mesmo que a tensão aumentasse, seus olhos ardendo com certeza não deixaram de brilhar. Num impulso impulsionado por Deus, Maria subiu ao palco e levantou as mãos, chamando a atenção de todos. Todos nós temos um papel aqui, vamos mostrar ao mundo que a união começa conosco, gritou. E naquele momento de pura entrega, algo extraordinário aconteceu. As vozes começaram a se erguer novamente, a música soou e os sorrisos foram reavivados. Maria viu que, mesmo nas incertezas, seus palavras despertaram em cada um ali a verdade do que haviam construído juntos. A energia se conectou e as pessoas começaram a dançar, rindo e celebrando novamente. O amor e a unidade se mostravam mais fortes do que qualquer tempestade que tentasse desviar seu caminho. Maria, cheia de coragem e fé, percebeu que não precisava de mais nada além do que já havia em seu coração: amor, fé e a certeza de que cada pequeno gesto poderia levar a uma mudança monumental. Quando a celebração chegou ao fim, Maria olhou para aqueles ao seu redor e percebeu que naquele dia não era apenas um evento, era um marco. Não se tratava apenas de um encontro, mas do surgimento de uma nova era na comunidade. Uma era de união, de amor e, mais importante, de luz. Crenças antigas foram deixadas para trás e uma nova identidade foi forjada entre todos eles.
Maria sentiu a presença do divino em cada risada, em cada abraço e nos olhares cúmplices. O milagre em torno dela não era um evento isolado, mas uma mudança permanente, enraizada na fé e na esperança. E assim, ao olhar para o horizonte, Maria percebeu que a verdadeira revelação estava não em um momento extraordinário que a tornasse especial, mas na simplicidade de estar disponível para os outros. Como uma flor, ela floresceria onde Deus a plantasse, e com o poder do amor, cada passo que desse poderia transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Se você gostou dessa história e quer mais histórias inspiradoras, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final emocionante e não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de fé. A sua ajuda é fundamental para que mais pessoas sejam tocadas por esses testemunhos de esperança.